Ainda de pé, abra sua Bíblia ou seu aplicativo. De pé, vamos ler de pé hoje. Mateus capítulo de número 7. Se você tem a sua Bíblia, Mateus capítulo 7. Se você não tem e está usando o aplicativo no seu celular, é ok. Contanto que você não entre nas redes sociais, porque tem um anjo. Essa semana foi semana de oração e nós oramos a semana toda. Foi uma bênção, uma bênção. Foi bom demais. E a gente orou para que um anjo viesse sempre que alguém tivesse no Instagram, no Facebook na hora do culto e queimasse o celular. Então, não sei não garanto a você não. Se você entrar no Instagram, a culpa não é minha, queimou seu celular. Mateus capítulo 7. Eu leio na Nova Versão Internacional, finalzinho, Sermão da Montanha. Jesus diz, verso 24: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu. E foi grande a sua queda. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os mestres da lei. Amém. Podemos sentar, queridos. Esse ano, nós estaremos focando em crescimento. O Senhor nos deu esse tema para o ano e a gente não toma nenhuma decisão sem oração, sem busca de Deus. Você sabe que todo ano a gente começa o ano enfatizando alguma coisa, e todo ano eu começo enfatizando oração, e por isso que tivemos a semana de oração. Todo ano a gente enfatiza a palavra de Deus, por isso que vamos estar falando sobre esse crescimento, e eu creio que nós vamos crescer em vários aspectos da nossa igreja, e um deles, que é consequência, não é o mais importante, mas é consequência, será o crescimento numérico que nós vamos ter na nossa igreja. Quantos creem nisso, diga amém. E eu quero que vocês orem comigo, porque a gente vai precisar de mais estacionamento. Quando nós compramos esse templo em 2001, nós tínhamos um acordo com essa escola de usar o estacionamento deles. Fizemos por 4 anos. Quando tivemos o incêndio e voltamos, nós não tínhamos mais a permissão deles. Eu quero orar para que a gente consiga de novo. E as pessoas que param aqui, eu estou vendo uns carros aqui, você também talvez possa levar um lembrete. Nós temos uma pessoa que trabalha aqui na igreja, que é membro da igreja, que é policial. E ele mandou avisar, olha gente, avisa lá que o pessoal vai levar multa. E essa multa é só um aviso, como disse o pastor Max, que custa um pouquinho, tá? Mas vamos orar para que a gente consiga esse estacionamento. Mas eu creio que nós vamos crescer em vários aspectos da nossa igreja. Nós queremos buscar crescimento em várias áreas. E nós vamos falar muito sobre isso esse ano. E eu queria começar com o versículo que é o versículo que a gente está usando como base. Ele está projetado para vocês. Eu queria que a gente aprendesse a memorizar esse versículo. A gente vai falar tantas vezes que a gente vai memorizar. Então vamos falar juntos agora lendo. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. 2 Pedro 3,18. Bem, a forma da gente memorizar uma passagem é quebrar ela em partes. E uma passagem dessa pode ser dividida em 2 partes. A primeira parte, cresçam, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E você repete 3, 4 vezes e ela vai entrar na sua mente. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento do nosso Salvador Jesus Cristo. Aí depois a segunda parte, a Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Vamos tentar? Primeira parte, cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez,
Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Segunda parte, a Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Eu passei vergonha no culto em inglês, porque eu queria que memorizasse, eu errei. Eu sou humano, tá? Mas está lá? Pronto. Olha mais uma vez. Vamos falar de cor? Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, a honra para sempre. Amém. 2 Pedro 3,18. Eu errei o finalzinho? Eu errei o finalzinho. Agora, tirem, lendo. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Nós vamos decorar 2 Pedro 3,18. Nós vamos decorar. Eu tenho que decorar inglês e português. Vocês que vêm nos dois cultos também, tá? Mas é muito bom. A gente falou na semana passada sobre crescer na graça. E foi uma mensagem muito importante. Se você não esteve presente, por favor, vá nas redes sociais. Nós estamos no Facebook, no YouTube, nós estamos no aplicativo da igreja, ou você pode entrar no website da igreja. Tem uns 5 ou 6 lugares que você pode ouvir a mensagem da semana passada. E nós vamos voltar a ela depois da Páscoa, que tem a ver com crescer na graça. Mas agora nós vamos falar um pouquinho sobre crescer no conhecimento. Note que o versículo diz ali: cresçam na graça e no conhecimento. E o que nós vamos trabalhar é o conhecimento da palavra de Deus. Eu fico muito preocupado com o que está acontecendo no dia de hoje, que é um pouco diferente de quando eu fui criado. Eu fui criado numa casa em que minha mãe obrigava a gente a ler a Bíblia, a memorizar a Bíblia. Fazia parte do dia a dia. E quando nós criamos os nossos filhos, nós fizemos os nossos filhos ler a Bíblia diariamente, e eles também tinham que memorizar as escrituras. Era parte da mesada deles. Eles tinham 5 ou 6 coisas que iam fazer toda semana, e uma delas era memorizar versículos da palavra de Deus. E eu e Teresa temos o costume de ler a Bíblia diariamente até hoje. E eu fico preocupado que no dia de hoje as pessoas não estão lendo mais a Bíblia como liam antigamente, e membro da igreja Mensagem de Paz não pode continuar assim, e por isso nós vamos focar bastante na leitura, conhecimento da palavra de Deus. O nosso propósito são 3: que você ame a palavra de Deus, que você viva a palavra de Deus e que você entenda a palavra de Deus. Então nós vamos fazer tudo para ajudar você, para você amar a palavra de Deus. Ou seja, você não vai ler porque o pastor mandou ler, você vai ler porque você vai ter vontade de ler a palavra de Deus. Segundo, que você viva a palavra de Deus. Nós não queremos só que você venha, ouça, leia, mas você tem que viver a palavra de Deus. Isso é muito sério para nós. E a terceira coisa que nós queremos é que você entenda a palavra de Deus. E nós vamos ajudar você a fazer isso. Bem, eu queria dar um preview para vocês. Eu quero mostrar para vocês o que a gente vai estar fazendo, porque essa é a forma, eu gosto. Nós somos uma igreja com propósito. Tudo o que acontece na nossa igreja é de propósito e com propósito. E eu queria dar para vocês o que nós vamos estar fazendo, para você saber, se você está visitando, saber o que a gente está fazendo aqui. Daqui até a Páscoa, nós vamos gastar tempo com a palavra de Deus. E nós temos aí uma série de ênfases que nós vamos querer dar para vocês. Eu queria rapidamente falar para vocês o que nós vamos estar fazendo. Primeira coisa, já na semana que vem, nós vamos estar falando sobre a inspiração da palavra de Deus. Ou seja, por que eu posso confiar na palavra de Deus? Uma mensagem muito importante que vai mostrar para você que a Bíblia é um livro confiável, que a razão que nós falamos que é a palavra de Deus é porque é a palavra de Deus. Depois nós vamos falar sobre os fundamentos da palavra de Deus, os fundamentos da Bíblia. Ou seja, qual é o propósito da Bíblia? São 66 livros, divididos no Velho e no Novo Testamento, 39 no Velho, 27 no Novo. Qual é o propósito? Qual é o tema principal da Bíblia? Todos os livros apontam para o mesmo lugar. Nós vamos explicar isso para vocês. Depois nós vamos falar da interpretação da Bíblia. É muito interessante pessoas falarem assim: essa é a sua interpretação.
A minha é outra, como se tivesse várias interpretações da Bíblia. Não, nós vamos ensinar quais são as regras de interpretação, porque quando a Bíblia é interpretada de forma correta, é Deus falando conosco. Quando a Bíblia é interpretada de forma incorreta, se torna heresia e seita. E nós não queremos isso na nossa igreja. Depois, nós vamos falar da integração da Bíblia. A integração da Bíblia tem a ver como nós podemos colocar a Bíblia e aplicar em todas as áreas da nossa vida, no nosso trabalho, na nossa casa, na criação dos nossos filhos. Como é que esse livro que Deus colocou para nós integra no meu dia a dia e na palavra de Deus? E por último, nós vamos falar sobre a aplicação da Bíblia. Como eu posso aplicar a Bíblia na minha vida, no meu dia a dia, para que eu possa ser um melhor pai, uma melhor mãe, um melhor aluno, um melhor trabalhador, um melhor patrão. E nós queremos fazer que a Bíblia se torne muito prático na nossa vida. Mas tudo começa com um compromisso. E é por isso que nessa mensagem inicial eu quero falar sobre a importância de se comprometer. Semana passada, quando nós recebemos novos membros, e foi lindo que nós recebemos mais 2 essa manhã, no primeiro culto, e recebemos mais um agora, e nós falamos que a diferença de um visitante, ou de uma pessoa que vem à nossa igreja, de um membro, é essa palavra, compromisso. Quando você se compromete com alguma coisa, e o compromisso é sério, você vai até o final. No dia 2 de abril de 1983, eu tinha 21 anos de idade, quando eu e Tereza fomos perante os nossos pastores, e nós fizemos um compromisso, que nós íamos amar um ao outro, que a gente ia viver um para o outro, na riqueza, na pobreza, na saúde, na doença, até que a morte nos separasse. E nós temos 35 anos e temos mantido esse compromisso. Quando eu fiz a minha decisão para Cristo, me batizei, e eu faço essa pergunta a todas as pessoas que são batizadas: você se compromete a servir ao Senhor durante toda a sua vida? E a pessoa faz um compromisso, e aquele compromisso é sério. Nós fazemos compromissos grandes, como casamento e servir ao Senhor, fizemos pequenos compromissos. Há mais ou menos 6 meses atrás, eu gosto muito de fazer algum tipo de exercício, porque o metabolismo que Deus me criou é um metabolismo diferente de outros. E o meu metabolismo é aquele que, se eu olhar para um pudim, eu já engordei meio quilo. Alguém fala assim: pastor, o senhor já foi magro algum dia? Até os 4 anos eu era raquítico. É só ver a foto. Depois de 4 anos, eu fiz uma operação, e daquela operação em diante, meu amigo, é sempre uma luta. Então eu tenho sempre que exercitar. Eu sempre tenho que comer bem. Então eu gosto de exercitar, e eu estava correndo, e esse correr começou a afetar um pouco o meu joelho, e minha esposa encorajou-me a nadar. Eu gosto de natação, nado há muito tempo. E a Teresa falou assim: por que você não começa a nadar agora em vez de correr? Vai nadar, vai ser bom, vai ser legal, vamos juntos. E eu comecei a nadar, e eu falei com meu filho Felipe, porque a gente gosta de competir um com o outro. E eu falei: Felipe, vamos fazer. Ele falou: vai, eu vou fazer aqui, você faz aí. A gente compete um com o outro. Eu falei: olha, eu tenho 57, você tem 30 e pouco, mas eu acho que você não aguenta comigo, não. E a brincadeira que a gente faz, para o Natal, meu filho me deu um headset que eu posso ouvir música nadando. E eu coloco então louvor e adoração e vou nadando. E agora chegou no final do ano, a gente resolveu comprar um Apple Watch para a gente poder competir um com o outro, e ele vai dizendo para a gente. E eu comecei nadando, fiz um compromisso. Eu falei para a Tereza: eu vou me comprometer que eu vou nadar por um tempo. E eu fiz uma decisão de um tempo. E eu comecei a nadar 20 laps. E eu achei que era demais. Aí o Felipe falou: pai, estou em 30. E eu fui para 35, eu não posso ficar com... tem que ser a mais. Aí fui para 40, aí fui para 50. Aí o Felipe mandou para mim e falou assim: pai, estou em 61. Aí eu fui a 70. Ontem, pela primeira vez, eu bati 80. Tudo isso, tem que aplaudir, tem que ser um aplauso mais forte. Nadar 80 laps leva 1h15. E eu estou nadando lá, ouvindo louvor e adoração. E quando eu ponho aquele louvor e adoração, tem hora que eu começo a sentir a presença de Deus ali embaixo. E vou nadando, e quando eu vejo, já passou o tempo. Tudo porque eu fiz um compromisso.
um compromisso de nadar. Um compromisso é algo que você e eu temos que fazer. Compromisso cria caráter. Eu tenho um propósito hoje, que você se comprometa. Na passagem que nós lemos, Jesus claramente diz, em Mateus capítulo 7, no verso 24, portanto, quem ouve as minhas palavras e as coloca em prática, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Nós acabamos de começar um ano de 2019, nem eu nem você sabemos o que esse ano tem à frente para nós. Nós não sabemos o que vai acontecer com o nosso mundo, com o nosso país, com a nossa família, com a nossa vida. Mas tem uma coisa que eu posso garantir para vocês. Nesse ano, você vai enfrentar ventos temporais. Por quê? Porque é parte da vida. Eu olho para o céu e vejo hoje o céu azul, mas nem sempre temos céu azul. De vez em quando tem vento, de vez em quando tem chuva. A gente que mora aqui perto da costa do Pacífico, e eu moro lá em cima da montanha, na cidade de Pacífica, de vez em quando o vento sopra, e quando sopra, sopra forte. E na sua vida, ventos vão soprar. Na sua vida, vai ter chuva. E você vai passar algumas coisas nesse ano, como em qualquer outro ano da sua vida. E pode ser na área financeira, na área familiar, na área emocional. Mas se você tiver a sua vida construída sobre a rocha, sobre o fundamento da palavra de Deus, Jesus diz que você vai persistir e vai ser mais que vencedor. Por favor, preste atenção no que esse pastor está falando para vocês. Você não deve construir a sua vida em opinião pública. Você não deve construir a sua vida na cultura popular. Você não deve construir a sua vida na filosofia que você aprende na escola. Você tem que construir a sua vida na palavra de Deus. O meu propósito hoje é que você construa a sua vida na palavra de Deus. Jesus disse, se você fizer isso, quando o vento soprar, a chuva cair, quando se levantar todas as coisas contra você, você vai ficar firme. O meu desejo, a minha oração, é que eu e você estejamos firmes. Quantos podem dizer amém? Tudo começa com um compromisso. E a pergunta que eu quero que a gente faça para nós mesmos, e ela está na primeira pessoa, é como eu posso me comprometer com a palavra de Deus? Como eu posso estar comprometido com a palavra de Deus? Jesus nos diz, na passagem que nós lemos. Primeira coisa, para me comprometer com a palavra de Deus, leia comigo o número 1, eu tenho que ouvir a palavra de Deus. Mais uma vez, eu tenho que ouvir a palavra de Deus. Jesus disse, portanto, quem ouve estas minhas palavras, ele está falando da Bíblia. Quem ouve estas minhas palavras. Como é que eu e você podemos ouvir a palavra de Deus? A primeira coisa que você pode fazer é o que você está fazendo agora, e isso é maravilhoso. Eu agradeço a Deus pela sua vida e pela escolha que você fez. Primeira coisa é fazer um compromisso de estar na igreja semanalmente, no domingo, que é dia do Senhor, para ouvir a palavra de Deus. Eu sou, como diz lá no Brasil, Caxias desse negócio. Eu creio que domingo é o dia do Senhor, eu posso estar em qualquer parte do mundo. Domingo para mim não é dia de passear, domingo para mim não é dia de ir à praia, eu posso até fazer isso depois, mas domingo é dia do Senhor. Eu vivo assim e por isso eu posso ensinar para vocês. Então, comece sempre o seu primeiro dia da semana louvando ao Senhor. Quem louva ao Senhor no primeiro dia da semana terá uma bênção de Deus. Olha, eu creio que tudo que está escrito nessa Bíblia é palavra de Deus. Nessa Bíblia está escrito uma coisa que é uma regra da minha vida. Deus disse assim, eu honro todos os que me honram. Eu creio nisso de todo o coração. Então, quando eu faço uma decisão de dizer, Senhor, eu vou fazer isso como prática na minha vida, que o domingo é o dia do Senhor, é o teu dia, você me dá 7 dias da semana, então nesse dia eu vou estar na casa do Senhor, eu vou ouvir a palavra de Deus. O Senhor vai te honrar, eu te prometo. Ele vai te honrar
em várias áreas da sua vida. Então, a primeira forma que eu tenho de ouvir a palavra de Deus é vindo para a igreja. Principalmente uma igreja como a nossa, que na igreja como a nossa, o ensino da palavra de Deus é primordial. Todos os que pregam nesse púlpito fazem como eu faço, porque essa igreja é baseada na palavra de Deus. Então, a melhor forma que você tem de começar a ouvir a palavra de Deus é vir aos cultos no domingo. Mas isso não é suficiente. Isso é só o início. A nossa igreja é uma igreja que ela é feita baseada em duas coisas para ajudar você a crescer e ouvir a palavra de Deus. Uma é vir aos cultos no domingo. E outro é o que nós chamamos de grupos de conexão. E os grupos de conexão vai mudando de nome. Na nossa igreja era grupos familiares, células, pequenos grupos. Hoje nós colocamos o tema de grupo de conexão, que é uma forma que nós temos de nos reunir com grupos pequenos durante a semana para estudar a palavra de Deus. E é algo maravilhoso e é algo que você precisa. Se você quiser se comprometer com a palavra de Deus, como seu pastor hoje, se eu sou o seu pastor, eu estou aqui para ajudar você e te encorajar a fazer parte de um grupo de conexão. No grupo de conexão, e esse ano nós estamos fazendo diferente, nesse ano nós resolvemos que nós vamos passar 3 semanas nas casas, 1 semana na igreja. 3 semanas na casa, 1 semana na igreja. Eu preparei um vídeo, toda semana esse vídeo será apresentado pelo líder do grupo, e ali depois vai haver perguntas para discussão, o líder vai ministrar na sua vida, vai ter comunhão, alguns grupos, eles gostam depois de jantar, eles passam 40 minutos estudando e 2 horas e 40 comendo, mas tudo vale, tá bom demais, não tem problema. Falaram para mim que tem um grupo que quer iniciar e inaugurar essa semana tendo rabada depois do grupo. Eu não gosto de rabada, mas quem gosta quer saber o endereço desse grupo. Então, o grupo é muito maravilhoso, mas o grupo de conexão é para você fazer isso, é conectar com Deus, conectar um com o outro e, mais importante, conectar com a palavra de Deus. Na 4ª semana você vai vir na igreja, eu vou estar ensinando, um dos pastores da igreja vão estar ensinando, você vai é aberto, você pode levantar a sua mão, fazer perguntas da Bíblia, e depois nós vamos ter um momento de comunhão. Essa é uma forma de você ouvir a palavra de Deus. A terceira forma de você ouvir a palavra de Deus, e é muito importante, é você não só vir à igreja, participar de um grupo de conexão, mas ler a Bíblia diariamente. E todo ano eu começo dessa forma. Somos pastores aqui, eu e Tereza, há 34 anos, vai fazer 35 agora em abril. Todo ano é a mesma coisa, você vai ouvir a mesma coisa. Leia a palavra de Deus. Nada como começar o ano com a palavra de Deus. E eu queria encorajar você a ler a Bíblia de forma sistemática. Se você participar de um grupo de conexão, no apostila que você vai receber, no esboço, vai ter, durante as semanas que está no grupo, passagens para você ler, um capítulo por dia. Você pode entrar num plano de leitura no seu celular, você pode abrir a Bíblia no livro de Gênesis e começar a ler até você chegar em Apocalipse. Se você ler um capítulo por dia, vai levar uns 3 anos, mas você vai chegar no final. Se você ler 5, 6 capítulos, você pode fazer em 1 ano, mas eu quero encorajar você a ler a palavra de Deus. 4ª coisa que você pode fazer para ouvir a palavra de Deus, além de vir à igreja, participar de um grupo de conexão, ler a Bíblia, é aproveitar o seu carro e ouvir um podcast, ouvir programas de rádio. Aqui na área da Bahia a gente gasta muito tempo dentro do carro, muito tempo. Use esse tempo de qualidade ouvindo a palavra de Deus. Ponha mensagens, ponha versículos bíblicos, deixa a Bíblia sendo lida, ponha rádios evangélicas e você será abençoado. Então, o primeiro compromisso nós temos que ouvir a palavra de Deus. Número 2, e eu queria pedir só que se as pessoas pudessem andar menos, eu agradeço. Número 2, vamos ler esse versículo antes de ir para o número 2? Salmo 119, 105. Juntos, a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Esse versículo tem a ver com aquele tempo que não tinha luz elétrica e as pessoas andavam muito. E elas andavam para ir a qualquer lugar, elas tinham que andar. E quando elas andavam de noite, literalmente, elas prendiam nos seus pés uma lamparina, porque a lamparina, ela ia dando luz à medida que a pessoa ia andando.
Então a pessoa andava no escuro, mas pelo menos ela tinha e sabia que ela não ia pisar em lugar falso, que ela não ia pisar no lugar errado. Essa passagem dizendo o seguinte, que a palavra de Deus ela é importante porque ela vai iluminando a minha vida, ela vai me capacitando para que eu não faça decisões incorretas, para que eu faça decisões certas. Então, a razão que eu quero que você gaste tempo com a palavra de Deus é porque ela vai te dar direção. Você vai errar menos e você vai acertar mais. Quantos podem dizer amém? Primeira coisa, então, eu tenho que ouvir a palavra de Deus, porque a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Você vai se tornar forte. Segunda coisa que você tem que fazer, eu tenho que praticar, viver a palavra de Deus. Jesus disse, e as pratica. Então, como é que eu posso me comprometer lendo a palavra de Deus? Eu tenho que, primeiro, ouvir a palavra de Deus, dois, todos juntos. Eu tenho que praticar, viver a palavra de Deus. Há mais um versículo que eu quero que você leia comigo bem alto. Eu quero que você leia a Bíblia. Então, vamos lá, vamos ler. Se você não lê a Bíblia em casa, pelo menos na igreja vai ler. Vamos lá, Tiago capítulo 1, 22. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-se a si mesmos. Tiago está dizendo o seguinte, se eu ouço a palavra, mas eu não pratico, eu não vivo aquilo que eu leio, eu estou me enganando. Eu não estou enganando o pastor, eu não estou enganando Deus, eu estou enganando a mim mesmo. Eu posso gastar 1 hora te ensinando a fazer um plano na sua vida financeira baseado em princípios da palavra de Deus. Mas se você não fizer, não adianta nada. Eu posso gastar um tempo ensinando você a ser um melhor crente, um melhor servo de Deus, mas se você não fizer o que eu estou falando, não adianta nada. Então, ouvir a palavra de Deus é bom, mas não é suficiente. Ler a Bíblia é bom, mas não é o suficiente. Você tem que ler a Bíblia e você tem que praticar. Tiago vai mais além. Na passagem que nós lemos em Tiago, capítulo 1, verso 22, Tiago diz assim, aquela pessoa que vem a Deus e ouve a palavra de Deus e não a pratica, é semelhante a um homem que olha a sua face num espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Ou seja, ela vê no espelho que ela precisava de acertar o cabelo, de limpar alguma coisa no nariz, mas ela sai e não faz, ela esquece e ela fica envergonhada. Mas o homem e a mulher que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando-o, será feliz naquilo que fizer. O texto em Mateus capítulo 7, Jesus compara a nossa vida a 2 homens. Um construiu sobre areia, outro construiu sobre a rocha. E os 2 construíram com o mesmo material, a mesma casa e passaram pelos mesmos problemas. A diferença de um para o outro é que um construiu sobre a rocha, o outro construiu sobre a areia. E quem construiu sobre a areia é aquele que ouve e não pratica. Então, nós estaremos trabalhando com a nossa igreja mais afinco nesse ano em colocar em prática tudo aquilo que a gente está estudando na palavra de Deus. Eu tenho hoje um propósito muito específico e eu quero colocar aí para vocês lerem. Eu quero que comecemos este ano de 2019 nos comprometendo com a palavra de Deus em algumas áreas. Eu queria que você olhasse para as projeções. Primeiro, eu quero que você se comprometa hoje lendo a Bíblia diariamente. Eu queria que você fechasse seus olhos, por favor, porque com cada área eu vou orar. Porque toda vez que eu falo isso, existe resistência. E eu queria nesse momento fechar toda a resistência em nome de Jesus. Pai querido, a instrução que eu recebi de Ti para a minha igreja é que encorajasse a cada um a ler a Tua palavra diariamente.
Alguns já fizeram no ano passado e pararam. Outros fizeram e foram até o fim. Eu queria nesse momento, Senhor, te pedir que cada um de nós pudéssemos renovar um compromisso de ler a Bíblia diariamente. Desde o mais novo até o mais velho. Seja um capítulo, ou 5 capítulos, ou meio capítulo, ou alguns versículos. Seja 5 minutos ou 15 minutos. Eu oro que todos que estão me ouvindo agora, aqui na igreja ou em casa, se comprometam a ler a tua palavra diariamente. Eu sei que eles serão abençoados. Em nome de Jesus. E todos digam amém. Segunda coisa que eu quero encorajar para quem vive nessa área é participar de um grupo de conexão. Eu queria chamar nesse momento as seguintes pessoas que viessem aqui em cima, por favor. Flávia Divani, Pastor Márcio e Mary. Humberto, desculpe, Flávia Divani, Márcio e Mary. Jane, na casa de Humberto e Rosane, pode